Meu nome é Henrique, tenho 27 anos e moro sozinho num sobrado simples num bairro tranquilo de Florianópolis, no sul do Brasil. Sou analista financeiro e, fora as reuniões semanais por vídeo e os relatórios intermináveis, minha vida costumava seguir uma rotina pacata, quase monótona. Até aquele dia. Até aquele som seco e hesitante na madeira da minha porta. Eu a conheci apenas de vista. Laura, a vizinha do lado, morava com o marido num sobrado idêntico ao meu, separado apenas por um corredor estreito e um jardim dividido por uma cerca viva. Trocávamos educados bom dia quando saíamos ao mesmo tempo, ou pequenos acenos quando nos cruzávamos ao varrer as calçadas. Sempre muito discreta, reservada, olhos profundos e tristes mesmo antes da tragédia. O marido dela faleceu numa terça-feira. Infarto fulminante, disseram. Não fui ao velório, não por indiferença, mas por respeito. Achei que ela iria preferir o silêncio às condolências. No entanto, no dia seguinte ao enterro, ali estava ela, parada na minha porta, segurando uma xícara de chá com as duas mãos como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Posso entrar? Perguntou baixo, com a voz rouca de quem não dormiu. Assenti, abrindo espaço para que ela passasse. Não perguntei nada. Não questionei o motivo da visita. Apenas a conduzi até o sofá da sala e fechei a porta. A xícara tremia levemente em suas mãos, e os olhos, inchados e vermelhos, evitavam os meus. Sentou-se lentamente, como se o corpo todo doesse, e ficou ali, encarando um ponto fixo na parede. Eu me sentei numa poltrona próxima, respeitando o silêncio. Minutos se passaram. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto que o normal. Eu ouvi os ruídos da rua, uma moto passando ao longe, uma criança brincando com um cachorro, mas dentro daquela sala só havia o silêncio denso e uma presença que preenchia tudo. Depois de um tempo, sem se mover muito, ela falou. Eu não consigo ficar lá dentro. Está tudo tão vazio. A voz dela quebrou levemente no final da frase. Balancei a cabeça, demonstrando compreensão, sem dizer palavra. É como se ele ainda estivesse lá, continuou, agora olhando para mim. Mas ao mesmo tempo não está. O silêncio machuca, Henrique. Meu nome saindo da boca dela soou íntimo. Talvez por falta de opção, talvez porque ela precisava se ancorar em algo. Senti um nó na garganta, mas permaneci em silêncio. Às vezes, o que alguém precisa não são respostas, e sim a liberdade de falar. Ela tomou um gole do chá, ainda quente, e respirou fundo. Ele não era um homem ruim, sabe? Só era distante. A gente vivia junto, mas fazia tempo que não se tocava de verdade. A morte não foi a única coisa que me deixou sozinha. Essas palavras ecoaram em mim com força. Pela primeira vez, seus olhos encontraram os meus e ficaram ali, firmes. Ela não estava procurando consolo, estava apenas cansada de carregar tudo sozinha. Levantei e fui até a cozinha. Preparei outro chá, coloquei numa caneca e voltei. Entreguei a ela, que me olhou surpresa, e depois sorriu de leve, o primeiro sorriso, tímido e triste, mas real. Ela ficou ali por mais de 1 hora. Falamos pouco. Quase nada, na verdade. Apenas dividimos o espaço, o tempo e o silêncio. Antes de sair, Laura caminhou até a porta devagar, virou-se para mim e disse algo que me deixou sem resposta. Aqui é mais quente. E então se foi, deixando no ar um aroma leve de chá de camomila e uma presença difícil de esquecer. Naquela noite, dormi tarde. Fiquei pensando em tudo, revivendo cada gesto, cada palavra. Aquela visita inesperada foi mais do que um desabafo. Foi um pedido silencioso de companhia. E, por alguma razão que eu ainda não compreendia completamente, eu queria estar ali para atender. Depois daquele dia, Laura passou a frequentar minha casa com uma frequência silenciosa, quase invisível, como a brisa que passa entre frestas. Não havia anúncio nem mensagens prévias. Apenas uma batida leve na porta, 3 toques curtos, tímidos, e ali estava ela, sempre com algo nas mãos, uma marmita, um pote com bolo, uma garrafa de suco. Eu comecei a reconhecer os sons antes mesmo de me levantar,
o barulho suave dos chinelos dela no piso da varanda, o ranger discreto da portinhola do jardim. E, quando a porta batia, meu corpo já sabia. Era ela. No começo, nossos encontros eram curtos. Laura deixava os alimentos, perguntava se eu estava bem, trocávamos algumas frases simples e ela se ia. Mas logo as visitas começaram a durar mais. Primeiro, ela passou a almoçar comigo ali mesmo, na mesa pequena da cozinha. Depois, começamos a preparar as refeições juntos. Eu trouxe frango com quiabo. Não sei se você gosta, disse numa terça-feira, ao chegar com uma marmita fumegante. Gosto sim. Só não sei cozinhar isso, respondi, sorrindo. Então hoje você aprende. E foi assim que começamos a dividir não apenas a comida, mas os pequenos gestos do cotidiano. Enquanto eu picava os legumes, ela lavava a louça. Enquanto ela colocava o arroz no fogo, eu procurava música no celular para tocar de fundo. Eram momentos simples, mas carregados de uma leveza nova. Uma cumplicidade silenciosa, construída sem pressa. Às vezes, ficávamos sentados no sofá sem dizer nada, assistindo ao jornal ou apenas ouvindo o vento bater nas folhas do quintal. Outras vezes, ríamos de alguma bobagem qualquer, um meme no celular, uma lembrança da infância. Você tem cara de quem era o mais quieto da sala, disse ela uma vez, me olhando de lado. E você tem cara de quem era a mais brava, rebati. Ela soltou uma risada contida, daquelas que escapam antes de se decidir. Talvez a vida me tenha deixado assim. Essas confissões miúdas vinham como quem testa a temperatura da água com os pés. Laura falava do marido com um distanciamento melancólico. Contava que ele era sério, metódico, que às vezes esquecia datas importantes, mas que nunca levantara a voz. Apenas deixará de estar presente. Eu me acostumei a comer sozinha, a resolver tudo sozinha. E quando ele se foi, eu percebi que já estava só há muito tempo. Eu, por outro lado, falava da dificuldade de me adaptar à cidade. Tinha vindo de Joinville meses antes, por conta do trabalho. Ainda não tinha amigos por perto. Minha rotina era acordar, trabalhar, dormir. E repetir. Aqui é bonito, tranquilo, mas às vezes parece que o tempo anda mais devagar que a gente, confessei. Ela sentiu, olhando pela janela. Numa tarde de sábado, estávamos comendo empadão de frango quando nossos dedos se tocaram ao mesmo tempo sobre a mesa, tentando pegar a mesma garrafa de água. Um simples esbarrão, um toque breve de pele, mas ficamos parados por um instante que pareceu mais longo do que deveria. Ela não puxou a mão de imediato. Nem eu. E quando finalmente o fizemos, quase ao mesmo tempo, houve aquele momento constrangedor, não de vergonha, mas de algo que se insinua sem aviso. Fingimos que nada aconteceu, voltamos à conversa sobre séries na televisão. Mas algo tinha mudado. No fim da tarde, enquanto ela lavava a louça e eu enxugava, deixamos o rádio ligado. Tocava uma versão acústica de Um Mundo é um Moinho. A voz de Cartola preencheu a cozinha como se nos lembrasse da delicadeza que existe até na dor. Laura olhou para mim com uma expressão que misturava gratidão e algo mais. Um carinho quieto, talvez. Um reconhecimento. Não disse nada naquele instante, apenas estendeu um pano de prato para eu guardar as louças secas. Naquela noite, ao vê-la voltar para casa pelo quintal, com as luzes da varanda acesas atrás dela, senti um vazio novo. Um tipo diferente do que eu conhecia. Era o vazio de quem começa a querer a presença do outro por perto, não por necessidade, mas por afeto. Na manhã seguinte, ouvi novamente os 3 toques na porta. Meu coração disparou. Era uma noite morna de outono, daquelas em que o ar carrega um silêncio cúmplice. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava as telhas vizinhas e o quintal entre nossas casas parecia um corredor secreto ligando 2 solidões. Eu estava na sala, com a TV ligada sem som, pensando em qualquer coisa e em tudo ao mesmo tempo, quando vi Laura pela janela. Descalça, de moletom e camiseta larga, os cabelos soltos dos ombros. Na mão, uma garrafa de vinho tinto. E um olhar que dizia, hoje, eu não quero estar sozinha. Ela não bateu na porta. Apenas entrou,
como se a casa já fosse um pouco dela também. Eu não disse nada, apenas fui até a cozinha, peguei 2 taças e voltei para a sala. Ela se sentou no sofá com as pernas cruzadas, confortável, íntima, como quem já conhecia os cantos e os sons do lugar. Pode deixar, hoje é por minha conta, disse, abrindo a garrafa com um abridor velho que tínhamos usado juntos 2 semanas antes. Serviu o vinho com cuidado, como se fosse um ritual. E, de certo modo, era. Sentamos lado a lado. A TV mostrava um filme antigo, mas nenhum de nós estava realmente prestando atenção. Era a presença um do outro que importava. Os minutos passaram devagar, e o silêncio entre nós estava mais cheio do que qualquer conversa. Você percebe como algumas noites são diferentes? Ela perguntou, girando a taça levemente. Como se o tempo mudasse de textura. Assenti. Tem noites que não pedem respostas. Só companhia. Ela me olhou com ternura. E, por um segundo, achei que viria um beijo. Mas ela desviou o olhar e se encostou no encosto do sofá. Sabe o que é estranho? Continuou. Desde que ele se foi, eu durmo melhor aqui do que na minha própria casa. Então fique. O quarto de hóspedes está limpo, tem travesseiros macios, ofereci, tentando manter a leveza. Ela sorriu, mas havia algo mais naquele sorriso. Uma nostalgia ou um medo contido. Talvez eu aceite. E aceitou. Aquela foi a primeira vez que Laura dormiu na minha casa. Não no sofá, embora tivesse começado ali. Levou um cobertor, deitou-se sob as almofadas e apagou com um suspiro leve. Durante a madrugada, acordei com o som de passos no corredor. Era ela, andando devagar até o quarto de hóspedes. No dia seguinte, ao acordar, a cozinha já estava com cheiro de café fresco. Ela havia preparado um bule e estava sentada à mesa, lendo uma revista qualquer. Fiz café. Espero que goste forte, disse, sem olhar para mim. Gosto assim, respondi, pegando a caneca que ela já tinha deixado pronta. Aquela manhã teve um gosto diferente. Era como se, sem combinar nada, tivéssemos começado algo. Algo que ainda não tinha nome, mas que se fazia presente em cada gesto. As semanas seguintes criaram uma nova rotina. Laura vinha para minha casa com mais frequência, às vezes com livros, outras com sacolas de supermercado. Cozinhávamos, assistíamos filmes, arrumávamos a sala juntos. Ela começou a deixar um par de chinelos no canto da porta, um moletom no cabide da entrada. A casa foi se tornando, aos poucos, um território compartilhado. Eu adoro esse teu jeito metódico de guardar os pratos, comentou certa vez, ao me ver organizando a louça. Parece que tem uma ordem secreta em tudo que você faz. E você bagunça tudo do jeito mais charmoso possível, rebati, fazendo-a rir. Mas nem tudo eram risos fáceis. Uma noite, estávamos assistindo a um filme antigo, um clássico do cinema nacional, daqueles com diálogos carregados de emoção. Havia uma cena em que o personagem principal dizia à mulher amada, você pode ficar em silêncio o quanto quiser. Eu fico aqui, mesmo assim. Laura se virou para mim devagar, os olhos marejados. Às vezes eu sinto que vou estragar tudo se me apegar demais. Como se fosse errado. Ela não terminou a frase. E eu não a pressionei. Apenas me aproximei, devagar, e toquei sua mão. Ela não recuou. Ficamos assim, mãos entrelaçadas, em silêncio. Então aconteceu, nossos rostos se aproximaram lentamente. Os olhos dela hesitaram por um instante, e os meus também. E quando os lábios estavam a centímetros de se tocar, ela desviou, recuou sutilmente e murmurou. Desculpa. Eu ainda não consigo. Assenti. E respeitei. Mas o silêncio que se seguiu não era mais o mesmo. Era denso, carregado de tudo aquilo que não dissemos. Ela se levantou, ajeitou o cabelo atrás da orelha e disse que iria dormir. Foi para o quarto de hóspedes sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o contato diminuiu. As visitas ficaram espaçadas. Eu tentava entender. Sabia que ela precisava de tempo, de espaço.
Mas aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não soube controlar. A ausência dela pesava mais do que eu imaginava. E então, o corredor entre nossas casas voltou a ser apenas um caminho vazio entre dois sobrados. A casa estava silenciosa demais. Os dias que se seguiram foram marcados por uma ausência que não era apenas física. Era como se Laura tivesse levado embora, junto com seus passos leves e sua risada contida, uma parte do calor que preenchia aquelas paredes. Eu me peguei olhando para o corredor entre nossas casas várias vezes ao dia, como quem espera um reencontro sem data marcada. As manhãs voltaram a ser solitárias. O cheiro de café passou a ter gosto de lembrança. A TV ligada sem som não distraía mais. E o sofá parecia maior, vazio demais de um lado só. Tentei me ocupar com o trabalho. Relatórios, planilhas, videoconferências. Fingi interesse nas reuniões, dei respostas automáticas a colegas e chefes. Mas meu pensamento insistia em voltar para ela, para os momentos no sofá, os toques breves de mãos, os olhares que diziam mais do que palavras. No fim da primeira semana sem notícias, desisti de fingir que não doía. Na sexta-feira à noite, choveu forte. O som da água batendo nas telhas intensificava a sensação de isolamento. Sentei no chão da sala, encostado na parede, com um copo de vinho barato na mão. Fiquei ali, escutando a tempestade e revendo cada detalhe do que tínhamos construído. E, principalmente, do que não chegamos a dizer. Foi então que ouvi a batida. 3 toques, suaves, tímidos, exatamente como antes. Meu coração disparou, mas hesitei por um segundo. Levantei devagar, respirei fundo e abri a porta. Era ela. Laura estava molhada pela chuva fina, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos inchados. Nas mãos, um casaco leve, úmido nas bordas. Ela não disse nada de imediato, apenas me olhou com uma expressão que misturava tristeza e arrependimento. Desculpa, murmurou, quase num sussurro. Dei um passo para o lado, abrindo espaço. Ela entrou devagar, como quem retorna a um lugar sagrado, e se sentou no mesmo sofá de sempre. Eu fechei a porta e fui até a cozinha. Preparei 2 cafés. Quando voltei, ela estava encolhida, com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse protegendo algo dentro de si. Eu precisei fugir, disse, com a voz trêmula. Não de você, mas de mim. Do que eu estava sentindo. De tudo que me confundiu. Sentei-me ao lado, entreguei a caneca e esperei. Laura tomou um gole e encarou a própria xícara por alguns segundos. Eu me senti culpada. Como se estivesse traindo a memória dele. Como se fosse errada por me sentir bem aqui. Fiquei em silêncio, respeitando a dor dela. Minha família tem sido dura comigo. Dizem que eu devia estar de luto, não andando por aí como se nada tivesse acontecido. Mas eles não sabem. Não viveram o que eu vivi. Não sabem como era viver ao lado de alguém que já estava ausente há tanto tempo, mesmo antes da morte. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Quando eu vim aqui aquela primeira vez, eu só queria fugir do vazio. Mas agora não é mais isso. Não é fuga. É o contrário. Estar aqui me faz sentir. Me faz lembrar que ainda tenho vida dentro de mim. As palavras dela atravessaram minhas defesas. Eu sentia o peso de cada sílaba, como se fosse meu coração dilacerado que falava ali. Não encontrei resposta em palavras. Então apenas me aproximei, com cuidado, a abracei. Ela não resistiu. Desabou no meu peito com um choro contido, daqueles que doem no corpo inteiro. Seus dedos se agarraram à minha camisa, como se temesse que eu a soltasse. Mas eu não a soltei. Fiquei ali, em silêncio, segurando-a como se pudesse proteger todas as dores do mundo com aquele gesto. O tempo parou. Não havia mais chuva, nem relógio, nem passado. Apenas aquele abraço longo, silencioso, redentor. Quando ela finalmente se acalmou, ainda encostada em mim, murmurou: Obrigada por não desistir de mim. Eu nunca quis te salvar, Laura. Só estar do teu lado. Ela sentiu, os olhos fechados.
Ficamos assim por longos minutos, e depois ela adormeceu ali mesmo, encostada no meu ombro. Naquela noite, não houve beijo. Não houve declaração. Apenas um reencontro sem pressa, sem cobranças. Uma presença que acolhia, que curava, que se tornava abrigo. E pela primeira vez, eu soube, aquela mulher não era uma história interrompida. Era um recomeço possível. Na manhã seguinte àquele reencontro silencioso, acordei mais cedo do que de costume. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina com uma suavidade preguiçosa, e por um instante, tive a impressão de que tudo não passará de um sonho. Mas então ouvi os passos leves na cozinha, o tilintar de xícaras, e soube que ela estava ali. Que tinha ficado. Levantei sem pressa, com o corpo ainda tomado pela serenidade da noite anterior. Quando entrei na cozinha, Laura estava com os cabelos presos num coque improvisado, vestindo uma das minhas camisetas largas, preparando café. Virou-se ao me ver e sorriu, um sorriso tranquilo, genuíno, sem culpa nem medo. O tipo de sorriso que não se pode forçar. Tentei fazer como você gosta, disse, colocando a caneca sobre a mesa. Tomei um gole. Estava forte, quente, levemente amargo. Perfeito. Tá melhor que o meu, provoquei. Ela riu. E naquele riso havia algo novo, leveza. Os dias que se seguiram foram como um fio de luz atravessando uma longa noite. Começamos a nos ver com mais naturalidade, sem as amarras do será que posso ou será que devo. Não morávamos juntos, mas vivíamos juntos, cada um no seu canto, mas com uma porta sempre entreaberta entre nossas casas. Fazíamos passeios curtos por Florianópolis, caminhadas na beira-mar ao fim da tarde, almoços em pequenos cafés do centro, idas despretensiosas à feira da lagoa. Nada grandioso, mas tudo cheio de sentido. Era como se, finalmente, estivéssemos aprendendo a andar lado a lado. Num domingo chuvoso, ficamos o dia inteiro em casa. Chuva fina batendo nas janelas, o cheiro de pipoca no ar, cobertor dividido no sofá. Vimos 3 filmes seguidos, rimos das dublagens, brigamos pelo controle remoto. Em um dos intervalos, ela se deitou com a cabeça no meu colo e ficou ali, observando o teto com um olhar pensativo. Às vezes penso que estamos reconstruindo algo que nunca existiu, disse. Como assim? Eu nunca tive isso com ele. Essa calma, essa intimidade sem cobrança. Esse estar junto sem precisar provar nada. Acariciei seus cabelos, sem dizer nada. É estranho porque, ao mesmo tempo, sinto medo. Medo de que isso seja só uma bolha. E que um dia estoure. Talvez seja mesmo uma bolha, respondi. Mas quem disse que bolhas não podem ser bonitas enquanto duram? Ela sorriu com os olhos. E naquele instante, nos entendemos sem precisar de mais palavras. Naquela mesma noite, enquanto lavávamos a louça juntos, nossos braços se tocaram de leve. Ela virou-se para mim devagar. O som da água escorrendo pela pia, os pratos ainda úmidos, tudo ao redor desapareceu. Ficamos nos olhando por um instante longo demais. E então, simplesmente aconteceu. O beijo veio com a naturalidade de quem já se esperava. Não foi urgente nem apressado. Foi calmo, terno, cheio de significado. Um beijo com gosto de café e silêncio compartilhado. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha e sussurrou. Eu ainda estou me refazendo. Eu sei. E não tenho pressa. Naquela noite, ela dormiu ao meu lado. E pela primeira vez, sem necessidade de explicações, amanhecemos juntos. Os dias seguintes vieram com uma sensação de descoberta. Começamos a cultivar pequenos rituais, preparar o jantar ouvindo música instrumental, escrever bilhetes deixados na porta da geladeira, tomar sorvete no quintal mesmo com tempo nublado. Descobrimos, aos poucos, a beleza do cotidiano. Laura me mostrou um caderno antigo onde anotava receitas da mãe. Fizemos juntos um pão de queijo que não cresceu direito, mas rendeu boas risadas. Ela me ensinou a preparar um empadão de palmito, e eu a ensinei a usar fórmulas no Excel, coisa que ela detestava, mas fingia gostar só para me ver empolgado. Os olhares demoravam mais.
Os toques eram frequentes, mas suaves. Havia carinho no modo como ela dobrava minhas camisetas que deixava espalhadas pela sala, e no jeito como eu preparava o café antes mesmo dela acordar. A intimidade não veio com promessas ou rótulos. Veio com o tempo. Com os domingos preguiçosos, com as noites em que não fazíamos nada e, mesmo assim, aquilo bastava. Um dia, ao vê-la sentada no meu quintal, lendo um livro qualquer e com os pés descalços na grama, me peguei sorrindo sozinho. Eu estava me apaixonando. Não por uma idealização, mas por uma mulher real. Uma mulher que carregava cicatrizes, que ainda se curava, mas que tinha coragem de amar de novo. Que me escolhia, pouco a pouco, sem urgência. E eu, sem perceber, estava aprendendo a ser a calma depois da tempestade. Era uma manhã comum, do tipo em que a vida parece seguir em piloto automático. Eu estava na cozinha, arrumando a mesa do café com as mãos ainda meio sonolentas, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com aquele tom formal e meio cauteloso que a gente reserva para chamadas inesperadas. Alô? Henrique? É você que mora ao lado da casa da Laura? A voz era feminina, firme, com um leve sotaque do interior catarinense. Eu hesitei por um instante antes de responder. Sou eu, sim. Quem fala? Aqui é Marília. Cunhada da Laura. Irmã do Davi. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Marília continuou. Eu queria saber se podemos conversar um dia desses. Nada demais. Só queria entender um pouco do que está acontecendo. A Laura, ela mudou tanto. E está tão distante da família. Tentei manter a calma, mas senti o peito apertar. Respirei fundo antes de responder. Podemos conversar, sim. Quando quiser. Marcamos para o sábado seguinte, num café discreto do centro. Cheguei alguns minutos antes e escolhi uma mesa no fundo, longe do movimento. Marília chegou pontualmente. Era uma mulher na casa dos 40, olhar atento, expressão séria. Sentou-se com as mãos entrelaçadas sobre a mesa e foi direto ao ponto. Não estou aqui para julgar ninguém, Henrique. Só estou preocupada com a Laura. Ela sumiu da nossa vida. Parou de responder mensagens, evita os encontros de família, não fala mais da perda do Davi. E agora descobrimos, ela hesitou por um instante, que ela tem passado muito tempo com você. Assenti, tentando manter a expressão neutra. Sim, temos passado bastante tempo juntos. Mas nunca forçado. Tudo aconteceu com respeito. Com cuidado. Eu acredito. Não estou dizendo que você a forçou a nada. Mas entenda, a família dela está assustada. Confusa. O Davi morreu há pouco tempo. E agora ela já está se envolvendo com outra pessoa? A Laura está se reconstruindo, Marília. No tempo dela, do jeito dela. Eu nunca quis substituir ninguém. Só estive ao lado dela quando ela precisou. Ela me encarou por um momento longo, como quem avalia se deve ou não acreditar. Por fim, soltou um suspiro cansado. Eu entendo. Mas vai por mim, nem todos na família vão aceitar isso com essa serenidade. E não aceitaram. Na semana seguinte, Laura recebeu mensagens ríspidas da mãe do Davi, questionando sua postura, chamando-a de ingrata, acusando-a de ter apagado o luto com rapidez. Ela não respondeu. Mas eu percebi a mudança imediata em seu semblante. Eu sabia que isso ia acontecer, disse ela, sentada à beira da minha cama, olhando para o chão. Eles sempre esperam que eu me comporte como a viúva perfeita. A mulher que chora eternamente, que guarda luto em preto e branco. Mas ninguém sabe o que foi realmente meu casamento. Você não deve satisfações a ninguém, Laura, eu disse, com suavidade. Você tem o direito de recomeçar. De viver. Mas e se isso tudo for mesmo uma fuga? E se eu estiver apenas me escondendo em você? Aquilo me acertou como uma flecha. Ficamos em silêncio. Eu não queria pressioná-la, mas também não podia fingir que aquelas palavras não doíam. Nos dias seguintes, ela ficou mais distante. Ainda vinha à minha casa,
mas não dormia mais ali. Chegava, ficava algumas horas e voltava. Às vezes, nem jantávamos juntos. Outras vezes, ela apenas se sentava na varanda e ficava ali, olhando para o céu como quem busca respostas no escuro. Uma noite, tomei coragem. Laura, o que estamos fazendo? O que você quer de verdade? Ela demorou a responder. Depois, com os olhos fixos no chão, disse: Eu quero paz. Mas parece que, toda vez que encontro um pouco dela, alguém vem cobrar que eu a devolva. Me aproximei e toquei sua mão. Eu não posso ser teu esconderijo, Laura. Mas posso ser tua escolha. Se você quiser. Ela me olhou por um longo tempo, os olhos cheios de algo que eu ainda não sabia nomear. Medo, talvez. Ou cansaço. Eu estou cansado de viver em função do que esperam de mim, disse enfim. E sabe do que mais? Eu gosto de estar com você. Gosto da leveza, do silêncio sem cobrança, das tardes sem hora para acabar. E sim, eu ainda sinto culpa. Ainda me confundo. Mas não é por você. É por tudo que eu aprendi errado sobre o que é amor. Me aproximei mais, sem pressa. E pela primeira vez, ela veio ao meu encontro. Me abraçou com força, como quem escolhe ficar. Naquela noite, não fizemos planos. Não definimos nada. Mas havia uma firmeza nova em seus olhos. Um desejo de não mais recuar. E isso bastava. O passado ainda morava ali, nas entrelinhas, nos gestos cautelosos, nos silêncios longos. Mas agora havia também futuro. Um futuro que ela começava a permitir que existisse, e que, devagar, me incluía nele. Era uma tarde de primavera quando Laura chegou com um sorriso doce e um caderno velho nas mãos, a capa já desbotada, com a palavra receitas escrita à caneta, quase apagada. Ela entrou na cozinha com passos leves, sentou-se à mesa e abriu o caderno com cuidado, como se manuseasse um relicário. Isso aqui era da minha mãe, disse, passando os dedos pelas páginas manchadas de gordura e farinha. Eu achava brega quando era adolescente. Hoje daria tudo para ouvi-la lendo uma receita em voz alta mais uma vez. Sorri com ternura. Ela virou uma página, olhou para mim e lançou o convite inesperado. Vamos cozinhar como se a vida fosse simples outra vez? Foi assim que começou o que passamos a chamar de ritual das sextas. Toda sexta-feira, sem exceção, escolhíamos uma receita do caderno antigo e tentávamos reproduzi-la. Às vezes saía certo. Às vezes saía desastroso. O estrogonofe ficou sem sal, o pão de mel queimou no fundo, mas o riso era garantido. Você percebe que está misturando açúcar com farinha de trigo direto no molho, né? Perguntei certa vez, tentando não rir. É o que diz aqui. Ou, será que era farinha de rosca? Tá virando alquimia isso. E então ríamos juntos, até esquecer do mundo lá fora. Esses pequenos rituais começaram a nos reconstruir por dentro. A rotina deixava de ser peso para se tornar alicerce. Criávamos tradições, gestos únicos que nos pertenciam, fazer panquecas nos domingos de chuva, plantar manjericão no quintal, assistir a um episódio de MasterChef enquanto julgávamos como se soubéssemos cozinhar de verdade. Um dia, enquanto tomávamos café na varanda, Laura me contou que decidirá reformar a casa dela. Não quero mais que tudo fique com a cara dele. Quero que tenha a minha cara agora. E, quem sabe, um pouco da nossa. Essas palavras me tocaram fundo. Começamos pelos pequenos cômodos. Trocamos a pintura da sala, retiramos os porta-retratos antigos e colocamos novos quadros com fotos nossas, uma em que ela ria no mercado de orgânicos da lagoa, outra em que eu tentava, desastradamente, pintar a parede sem sujar o chão, e falhava miseravelmente. A cozinha ganhou novas prateleiras. O quarto dela, cortinas claras e uma colcha nova. O banheiro, plantas penduradas e sabonetes artesanais. Cada detalhe era uma afirmação, ela estava reescrevendo a própria história, com delicadeza e coragem. Quando eu fiz o inventário da casa, parecia que eu estava repartindo o que sobrou da minha vida, confessou, numa tarde em que organizávamos papéis antigos. Agora,
pela primeira vez, sinto que estou construindo algo. Que não é um recomeço forçado, mas uma escolha. Eu a ajudei com a parte burocrática. Documentos, registros de imóveis, certidões. Coisas que ela evitava encarar. E ela me ajudou mais do que percebeu. Insistiu para que eu aceitasse uma proposta de trabalho melhor, mesmo que significasse mais horas fora de casa. Você precisa crescer, Henrique. E eu quero estar aqui para ver isso. Com esse incentivo, aceitei a nova vaga numa consultoria maior. As jornadas ficaram mais exigentes, mas os fins de tarde ao lado dela eram a melhor parte do meu dia. Numa sexta-feira qualquer, depois de um jantar leve e muitas risadas, ela deixou escapar uma gargalhada alta, espontânea, como eu nunca tinha visto antes. Por um instante, ficou até constrangida. Mas eu a olhei e disse: Nunca vi você assim. Rindo de verdade. Acho que estou reaprendendo. E foi ali, naquele riso solto, que percebi, eu estava perdido por ela. Não por uma ideia idealizada, mas por tudo que ela era, corajosa, imperfeita, intensa e capaz de encontrar beleza no meio da bagunça. Nossos vizinhos começaram a notar a proximidade. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desdém. Mas nós já não nos importávamos tanto. Tínhamos um ao outro. E, mais do que isso, tínhamos algo que resistia ao tempo e ao olhar alheio: afeto real. Nas noites de sexta, ao folhear o velho caderno, Laura às vezes suspirava e dizia: Nunca pensei que receitas velhas me levariam a uma vida nova. E eu respondia: Às vezes, a gente só precisa do ingrediente certo na hora certa. Ela sorria. E voltava a mexer a massa com calma. Naquela casa em reforma, com cheiro de tinta fresca e pão de queijo no forno, nós construíamos mais do que paredes ou armários. Construíamos uma nova forma de estar no mundo, juntos, sem pressa, com respeito às dores e celebração às pequenas alegrias. Era um sábado nublado, e eu havia ficado até mais tarde na casa da Laura, depois de um jantar simples e cheio de riso. Ela estava especialmente tranquila naquela noite. Vestia uma camisa de algodão folgada, andava descalça pela casa reformada, e seus olhos tinham aquele brilho de quem se sente, enfim, em casa. Acabei dormindo ali, no sofá da sala, coberto por um edredom leve pelo conforto invisível de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Acordei com um aroma familiar, café fresco, pão de queijo assando no forno, um som leve de música tocando ao fundo, Nando Reis cantando baixinho na caixinha de som portátil. Sentei-me, ainda meio grogue, e vi Laura na cozinha, de costas, mexendo a massa com uma colher de pau. A luz da manhã entrava pela janela e iluminava seus cabelos soltos, com fios desordenados. Havia algo de eternidade naquela cena. Foi ali que me caiu a ficha. Não era mais um acaso, nem uma companhia temporária. Era amor. Amor silencioso, cotidiano, construído com paciência e escolha. Amor que se manifesta em pequenos gestos, como acordar cedo só para fazer o café do outro, como deixar um par de chinelos na porta ao lado, como dividir o medo e a esperança sem precisar vestir nenhuma armadura. Com o tempo, nossa relação se solidificou sem que precisássemos rotular. Estávamos juntos. E isso bastava. Éramos cúmplices nos detalhes do dia a dia, almoços simples nas segundas-feiras, mensagens de bom dia mesmo morando ao lado, planos para o próximo bolo de fubá, ou simplesmente silêncio compartilhado nos fins de tarde. A vizinhança não demorou a perceber. E como acontece em toda vizinhança, surgiram olhares, cochichos, julgamentos. Alguns sorriam com empatia ao nos verem juntos no mercadinho do bairro. Outros apenas torciam o nariz. Você sabe que tem gente que acha tudo isso errado, ela me disse uma vez, enquanto colhíamos ervas no pequeno jardim. Errado por quê? Por ser improvável? Por ser fora do roteiro que esperam? Ela sorriu, mas havia uma sombra de cansaço em seu olhar. Por eu ser a viúva. E você, o vizinho mais novo? Já ouvi coisas? E o que você acha? Ela me olhou com firmeza. Eu acho que quem tá fora não entende nada do que a gente vive aqui dentro. Beijei sua testa.
Então deixa que falem. A gente sabe onde pisa. Mas os comentários foram apenas ruído distante. A verdade era que estávamos em paz. Uma paz construída, não encontrada. Uma escolha diária de continuar. Numa tarde de domingo, estávamos organizando algumas caixas antigas que ela ainda guardava no quarto de visitas. Numa delas, havia cartas trocadas com amigas, cadernos de escola, fotos da adolescência. Laura sentou-se no chão e começou a rir ao ver uma imagem em que ela parecia de aparelho nos dentes e franja torta. Meu Deus, olha isso! Como alguém me namoraria assim? Eu namoraria fácil. Até com essa franja assassina. Ela me deu uma cotovelada leve e riu alto. Depois ficou séria. Henrique, você já pensou em a gente morar junto? Fiquei surpreso. Não pela ideia, mas pelo fato de vir dela. Já. Muitas vezes. Mas nunca quis te pressionar. Acho que não seria uma mudança. Seria só oficializar o que já acontece. Concordo. Ela me encarou por um instante, como quem procura sinais de hesitação. E não encontrou nenhum. Então vem, disse. Sem alarde. Só com vontade. E foi assim que decidimos, sem cerimônia, sem pompa. Apenas a certeza serena de que era hora. Alguns dias depois, levei minha pequena mala para a casa dela, que agora era também a minha. Desfiz minhas coisas devagar, guardando-as entre os espaços que ela havia cuidadosamente reservado. E naquele gesto simples, entendi o tamanho do afeto que nos unia. Começamos a viver juntos com naturalidade. Tínhamos nossas rotinas, nossos espaços, nossas manias. Às vezes, brigávamos por bobagens, toalha molhada sobre a cama, tempero errado no feijão. Mas sabíamos ceder, rir depois, recomeçar. Aos poucos, tudo foi se encaixando. Certo dia, ao voltarmos da padaria, encontramos Dona Elsa, a vizinha da casa da frente, varrendo a calçada. Então agora é oficial? Perguntou com um sorriso matreiro. É, Dona Elsa. Oficial e pacato, respondi. Bem, eu sempre achei vocês dois bons um pro outro. E saiu, com seu cachorro latindo atrás. Naquela noite, Laura sentou-se ao meu lado no sofá, encostou a cabeça no meu ombro e disse: Você percebe que tudo isso começou com uma batida na porta? Percebo. E que bom que eu estava em casa. Não foi só por solidão, sabe? Ela murmurou. Quando bati na tua porta aquele dia, eu acho que estava procurando um novo começo. Ficamos em silêncio, absorvendo a lembrança. E eu tive sorte, completei. Sorte de ser a pessoa certa, na hora certa. Ela apertou minha mão com força. Ali, naquele sofá velho, com cheiro de pão de queijo ainda no ar, entendi que não era o fim da história. Era o início de muitas outras manhãs. E que o amor, quando chega manso, tem mais chance de ficar.